aos vivos e a cores, nós de... Olha eu aqui de novo, chachando, olha eu aqui de novo, para chachar, olha eu aqui de novo, chachando, olha eu aqui de novo, para chachar. Vou mostrar pra esse cabra que eu ainda tô no couro, isso é um desaforo que eu não posso aguentar. Olha eu aqui de novo, chachando, olha eu aqui de novo, povo! Uma temática da peste negra na Idade Média. Peste negra nos tempos medievais. Olha a peleja, a Europa no século XIV. Nós já vimos primeiro a fome provocada pela carência alimentar, que por sua vez foi provocada pelos problemas climáticos, que por sua vez foi provocada porque o homem fez uma devastação na natureza para ampliar a área produtiva. Olha tudo interligado, né? Então a Europa vai viver uma grande deprê agora, social e econômica. Vai ter, vamos botar aqui, grande crescimento demográfico, mas a produtividade, as tecnologias não acompanharam esse crescimento demográfico. Epidemia, a Guerra dos 100 Anos. Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos durou 100 anos? Não, 116. Foi entre a Inglaterra e La François. Disputaram o território de Flandres também. E esse cenário nós já vimos, olha, geadas, inverno, seca, que foi problema climático, provocou a fome, como nós vimos agora há pouco. De boa? Visto isso, ó, enquanto houveram recursos naturais e mão de obra abundante, só o milho e buiado. Mas qualquer problemazinho vai comprometer o equilíbrio que havia na Europa. A busca de novas terras para produzir aumentou a produção, mas não a produtividade. As terras arrancadas ao gado diminuíram o adubo. O deflorestamento em excesso contribuiu para a mudança no regime das chuvas. Resultado, problema climático. Oh, derrota! Deus nos livre da peste, da fome, da guerra e da morte. Faltou a morte, porque na Idade Média falava que esses eram os 4 cavaleiros do Apocalipse. O aumento populacional implicou a derrubada de grandes extensões de florestas, e a madeira era o principal combustível, pipocar o fogo para a construção civil também. Resultou em mudanças climáticas, olha. Esse período aqui, ó, o preço do trigo na Inglaterra, só para você ter uma ideia, ó, foi de 5 cents em 1313 para 20 cents em 1315. Ou seja, 300% de aumentos. E para 40 cents no final desse ano, mais de 1000% de aumentos aí, ó, de aumento. Resultado, inflação, fome. E a fome provoca, geralmente, a migração dos famintos. Vão procurar um lugar para sobreviver. Sai da peleja. Disputa por comida? Ah, canibalismo. Tio, canibalismo. Eu pensei que o canibalismo era dos índios. Aqui é um ritual antropofágico. Aqui o índio não matava um semelhante para saciar sua fome, mas um ritual, uma característica dos povos indígenas. Mas na Europa, o caba vai matar um semelhante para poder saciar a fome. O nome disso, canibalismo. Tá passando ali um padre da igreja, ele leva queijo, vinho, cerveja. Ele é roliço, bem gordinho. Ah, papai! O ninja matava o padre para poder se alimentar e matar a fome. Teve. Assinale a alternativa que não corresponde a um dos fatores relacionados à crise feudal. Não corresponde. Ele quer a alternativa incorreta, meus pimpolhos. Incorreta. Vai haver crise feudal. Vai haver o desaparecimento gradativo da servidão? Vai.
Porque começa a surgir as relações de trabalho assalariadas, a servidão começa a diminuir. Nós vamos ter revoltas camponesas contra a situação de exploração dos camponeses? Sim, vamos ter sim. Nós vamos ter o desenvolvimento do comércio urbano e a vida feudal era rural? Vamos. Nós vamos ter uma produção agora voltada para o mercado? Sim. Surgiu a ideia de lucro, de produzir em grande quantidade para lucrar, não só para consumir. Vai haver o fortalecimento da nobreza? Não. Porque nobreza feudal, os senhores feudais vão ficar mais fracos. E olha o cenário das guerras aí, ó. A guerra entre a França, Inglaterra, França e Inglaterra. Inglaterra e François. De boa? Vamos para a próxima. Uma das principais causas da crise feudal do século XIV foi... Tantan, meu amigo JP, uma das principais causas da crise do século XIV foi... Tantan. Manda a resposta aí, meu amigo JP. Deixa um minuto a tela aí, Nina. Essa questão é fácil, direta. Belezinha? Uma das principais causas da crise do século XIV, a peste negra. Deus nos livre da peste, da fome e da guerra. Imperialismo é século XIX e XX. Revolta entre os fiéis e a igreja, não é? Decadência do absolutismo, ele nem nasceu ainda. A aliança do rei da nobreza é do rei com a burguesinha. Só o filé. Burguesinha. Ela sabe o que quer. Beleza. Portanto, aqui é a letra B de bom aluno. B de bonitinha. Os especialistas em demografia histórica são mais ou menos concordes em estimar que a população global do Reino da França, no mínimo, duplicou entre o ano 1000 e 1328, passando a cerca de 6 milhões de habitantes para 13,5 milhões, e de 16 a 17, considerando as regiões que desde então se tornaram francesas. De acordo com a citação, pode-se afirmar que o principal fator que permitiu o crescimento populacional europeu foi... Fator que permite o crescimento populacional europeu, interroga para meu amigo JP, minha amiga Regina, mandar a resposta para nós. Interroga. Nina Flander, minha príncipa, per favor, em italiano. Deixa um minutinho na tela aí para a galerinha se deliciar com essa questão e mandar para nós a resposta. De boa?
Belezinha, galerinha. Então ele deu um texto mostrando para você o grande crescimento da população na França em mais ou menos 300 anos. Olha. Foi de 6 milhões para 13 ou 16. O principal fator que permitiu o crescimento da população europeia, ele deu como cenário a França, mas você pode pegar outro país europeu que talvez os dados sejam muito parecidos, né? A Inglaterra, a Península Ibérica, talvez seja muito próximo desses dados que você vê aí na França. O controle da peste negra por meio da implantação de medidas de saneamento das grandes cidades europeias. Aí tem dois erros. Primeiro, as cidades não sofreram saneamento, nem as grandes cidades, nem as pequenas, não tivemos medidas implantando isso. E nem a peste negra foi controlada ainda, olha. Veja que a data é 1328, antes, portanto, de a peste negra chegar à Europa com aquele surto horrendo que vai matar muita gente. Beleza? Letra A está incorreta. O fim dos conflitos entre os reinos, especialmente da Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Olha, fim dos conflitos entre os reinos, não. Porque nós vamos intensificar os conflitos entre os reinos, como, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos. E a Guerra dos 100 Anos só acabou em 1453. Portanto, mais de 200 anos depois desse evento aí que o texto fala. A relativa estabilidade política e econômica, olha, estabilidade política não, porque eu acabei de lhe dizer que os reinos estão em formação e eles geralmente são rivais. E tem nobre que não quer aceitar que o rei se torne poderoso e vai enfrentar o rei. Então não vai haver uma estabilidade, mas instabilidade, que fomentou a expansão dos burgos e o aumento da produção dos campos. Olha, vamos dizer que primeiro veio a produção agrícola para depois o comércio e as cidades crescerem. Não é o inverso. E letra D diz, o incremento da agricultura, opa! E esse incremento veio com a charrua, o peitoral, novos instrumentos agrários, novo arado, maior uso da pedra e do ferro, que impulsionou o sistema de troca de mercadorias. Sistema de troca de mercadorias chama-se comércio. Chama-se comércio. Promovendo a prosperidade nos feudos, beleza. Letra D de danadinho na questão 3 da UFO. Tá aí o retorno da peste negra. Não queria chegar, mas vai ser o jeito. Tá aí o retorno dela. Ó céu, ó vida, ó azar, ó peleja, ó Deus do céu. O ressurgimento da peste. 5 anos. A peste bubônica, a letalidade era muito alta. E quando você pegava as duas formas, era nata e morte em 2 dias. Então, de 48 para 50, as perdas humanas variam de 2/3 para 1/8 da população. Gente, meu amigo, gente. Estima-se que a Europa vai perder 30% da sua população em 5 anos. E só vai voltar ao nível populacional pré-peste depois, na época das grandes navegações. Olha aí, velho. A mortandade aqui foi maior, morreu mais gente na peste negra do que na Primeira Guerra Mundial. Caramba, velho. De novo, morreu, pereceu, foi ceifado mais gente na peste negra em 5 anos do que na Primeira Guerra Mundial em 4 anos. Nina, minha príncipa, deixa, por favor, um minutinho aí a tela, de boa.
Aos vivos, rapaz. Aos vivos, aos vivos. Vamos lá, galerinha. Vamos lá, povo. Vamos lá, meus jovens. Vamos pra peste negra, olha. Cidades sem saneamento, ruas sujas, fétidas, esgoto. Havia uma repulsa na igreja, na Idade Média, com os ratos, né? Principalmente o rato preto. Virgem Maria. E você sabe que o rato é, vamos dizer, o predador primeiro, o gato. Repulsa da igreja com os gatos. Foi mal. Vou repetir. Repulsa da igreja com os gatos. E você sabe que o gato é o predador número 1 dos ratos. E o rato é o vetor transmissor da pulga que leva a peste. Com a medicina muito atrasada, com falta de saneamento até do próprio corpo, os germânicos, e na Idade Média não havia muita vantagem no banho. Dizia que tomar banho era abrir os poros para a entrada das doenças. E o comércio maior entre as pessoas, entre as cidades, permitia um comércio, um contato maior entre as pessoas. Então, todo esse cenário que eu estou desenhando aí para você, ele vai ser um cenário contribuinte para a propagação dos ratos, onde tem repulsa da igreja aos ratos. Não, é aos gatos, viu, galerinha? Repulsa da igreja aos gatos. O problema é que se demoniza os gatos, como é que você vai criar um vetor de ser o principal predador dos ratos? É, e tá aí essa imagem mostrando para você a galera na Idade Média caçando os gatinhos. Miau! De novo, caçando os gatinhos. Miau, bichinho, oh, bichinho. De boa. Deixa eu passar. Olha aí os ratos. Ah, meu amigo, sem gato, os ratos farra festa, velho. Não tem como. Sem gato, os ratos fazem a festa. Proliferam. De boa? E aí a peste negra era levada por eles, olha. Eles tinham uma pulguinha, e a pulguinha tá bem aqui, a pulga. E a pulga é que levava o vetor transmissor da doença, de boa? As formas bubônica e pulmonar, o contágio é muito fácil, vai morrer de fome, de debilidade, de carência, da doença, e a mortandade resultou em 1/3 da população europeia ser ceifada pela peste. Então passou-se a procurar os culpados. Olha, nesse cenário que nós tivemos agora a Covid-19, pode fazer um paralelo, porque teve gente que diz, foram os chineses, é o vírus da China, foram os chineses que propagaram. Teve ninja que falou isso? Teve. E naquela época, era propagado aos judeus. Então, aqui cria o antissemitismo. O antissemitismo. De leprosos, de prostitutas. Tá aí para você o cenário em que vai se suceder a propagação da chamada peste negra. De boa? Deixa eu voltar ao slide anterior para a galerinha fazer o print. Esse daí do cenário do surgimento da peste. Nina, minha príncipa, deixa um minutinho na tela para a galerinha, per favore.
no ar, aos vivos e a cores. Olha, galerinha, esse slide aqui é mais direto, já vimos, vamos para o próximo. Olha como a peste chega à Europa, provavelmente vindo do Oriente nos navios italianos. Ela chega em Gênova, ela chega em Veneza, aqui é Gênova, aqui é Veneza, em La Itália. Veja que ela atinge primeiro essa região mediterrânea, deu para ver? Provavelmente vem de Constantinopla, nos navios de Gênova e de Veneza, de boa. E aí chega a Paris 2 anos depois, a região da Península Ibérica 2 anos depois, logo depois já está em Londres, depois mais 2 anos vai estar em Copenhague, aí vai lá para a Ásia. Deu para ver? É, meu parente, a peleja aí, viu? Opa, vou passar aqui, vou passar. Apareciam no começo, tanto nos homens como nas mulheres, ou na virilha ou nas axilas, alguns inchaços. Algumas dessas cresciam como maçãs, outras como um ovo. Cresciam umas mais, outras menos. Em seguida, o aspecto da doença começou a alterar-se. Começou a colocar manchas de cor negra ou lívidas nos enfermos. Tais manchas estavam nos braços, nas coxas e em outros lugares do corpo. Belezinha? Em algumas pessoas, as manchas apareciam grandes e esparsas. Em outras, eram pequenas e abundantes. E, do mesmo modo, a princípio, o bulbão fora e ainda era indício inevitável de morte. Também as manchas passaram a ser mortais. Ora, nós tivemos pessoas que almoçaram com seus amigos e foram jantar com seus ancestrais no paraíso. Giovanni Boccaccio Decameron. Você está vendo aí a imagem de Giovanni Boccaccio e o relato é dele, fidedigno àquilo que estava ocorrendo à época em que ele viveu e transcreveu para o livro o que estava ocorrendo, vamos dizer assim, resultante da peste negra. Daí a grande mortandade, as pessoas, aqui são os médicos da Idade Média, ó. Os médicos usavam essa máscara aí para evitar ter um contato direto. O padre já está fazendo ali a extrema unção, a família já está rezando, e no dia seguinte, muitos outros daquela mesma vila foram enterrados. Está aí a dança da morte, a Senhora Morte ceifando vidas, matando gente, ceifando vidas. Como é que vai controlar a doença, galerinha? Se percebeu que os enfermos que ficavam, as pessoas que ficavam isoladas, sem ter contato com os enfermos, elas, vamos dizer assim, não adoeciam. Então, quando se percebia que alguma cidade tinha alguém infectado, as tropas fechavam as entradas e as saídas, ninguém entrava, ninguém saía. Ah, loucura! Um papa da Igreja Católica, Clemente VI, ele disse: é o fim dos tempos? Não, não é. É uma punição divina para nós. E aí ele se recolheu na fortaleza de Avignon, na casa papal de Avignon, um castelo, ficou lá guardadinho e disse: brother, bota bem aqui um mosquiteiro para poder eu não pegar essa doença. E botaram. E ele sem contato com ninguém, isolado por 2 anos, notadamente não foi infectado. Então era o exemplo principal que você tinha, chama hoje de isolamento social. O problema de isolamento social é que quando você tinha noivos, um casal de noivos, e que o cara sabia que a noiva estava infectada, e aí, como é que vão casar? Como é que vão começar a ter relação? Isolava-se. Meu Deus do céu. Igualmente os pais que tinham os filhos enfermos não cuidavam dos filhos. E quantos filhos viram os pais enfermos e não lhes prestaram ajuda? Então veja, o temor,
o problema sócio, a ideia de que era uma punição divina, de que era um castigo maior. É nesse cenário que emerge aquela ideia e o sonho de um flautista mágico. Que ele possa conduzir os ratos magicamente da nossa vila, da nossa cidade, numa repulsa por essa doença. Belezinha? Nina, minha príncipa, deixa aí na tela um minutinho para a galerinha fazer o print, por favor. Aos vivos, aos vivos e a cores. E se mexendo. Eita, rapaz. Olha a imagem de pessoas doentes nas ruas. Olha os médicos da Idade Média. Usava essa máscara aí de corvo, né? O cabo ficava mais. Ou morria da doença ou morria de medo do médico, né? Do susto. Esse bicho ia me comer aqui, esse corvo, viu? O flautista de Hamelin aí é uma fábula da Idade Média, onde se sonhava que surgisse um flautista mágico para ajudar a combater vamos dizer assim, a ratazana, a reprodução dos ratos e retirasse os ratos indesejáveis das cidades. Há várias centenas de anos, os habitantes da cidade de Hamelin, na Westfália, na Alemanha, foram atormentados por uma quantidade tão grande de ratos que se tornou insuportável. Acontece que um estrangeiro, um desconhecido ou um viajante, como os estudantes viajantes de antigamente, veio para a cidade, ouvindo os problemas e reclamações da burguesia, dos burgueses, no caso, dos moradores do burgo da cidade. Ele propôs se eles considerariam uma recompensa para ele se removesse os ratos daquela cidade. Ora, os habitantes da cidade de Hamelin ficaram muito felizes com essas notícias e por sua oferta, e prometeram pagar-lhe uma soma muito grande de várias centenas de florins. Com isso, ele percorreu a cidade com um cachimbo, que colocou na boca e começou a tocar. Na realidade, é uma flauta, né? Imediatamente, todos os ratos da cidade saíram correndo das casas e em números acreditáveis começaram a seguir seus pés enquanto ele saía da cidade. Isso é um desejo, galerinha. Isso é um sonho. Isso faz parte, vamos dizer assim, do sonho coletivo de que um cara possa libertar a cidade dos ratos, das ratazanas. Perfeitinho? Consequências da peste negra. Cidades e campos abandonados, famílias inteiras de nobres extintas, sem deixar nenhum herdeiro,
Muitas grandes casas dos nobres e propriedades ficaram vazias. Teve uma queda no comércio, no artesanato, na agricultura. Teve escassez de alimento, que provocou a inflação. A nobreza empobrecida passou a explorar mais ainda os camponeses e o comércio dentro da Europa retraiu-se sobremaneira. Retraiu-se sobremaneira. Então, estou colocando para você que foram trocentas as consequências. Imagine outras, psíquicos, sociais, de ideia do indivíduo, de achar que não seria salvo. Olha a quantidade. Quem passou por isso daí, interpretou como se fosse um escolhido de Deus a salvação. Eu sou um escolhido. Deus não quis me atingir. Ah, papai. Então, uma penca de consequências da chamada peste negra. De boa. Vamos deixar um minutinho aí na tela, Nina, por favor. E a cores e se mexendo. Vamos passar. Chegou a hora das questões, ó. A dissolução do feudalismo foi apressada, no final da Idade Média, por uma sucessão de eventos que geraram a chamada crise do século XIV. Entre esses acontecimentos é correto citar epidemias como a peste negra, originadas principalmente pela falta de estrutura nas cidades para suportar o aumento populacional e enfrentar o problema da fome, é um dos fatores, sim. Grande fome, manifestada nesse século devido ao grande número de pragas que destruíram as plantações? Não. A fome não veio por causa de praga nas plantações. A Guerra dos 100 Anos é um desses eventos, envolvendo de um lado França e Espanha, França e Inglaterra. Inglaterra e Portugal, não. Portugal não esteve envolvido na Guerra dos 100 Anos. A revolta dos camponeses que, sem ter o que comer, abandonavam o campo e causavam muitas mortes nas cidades? Não, os camponeses vão se revoltar porque passaram a ser muito explorados pelos nobres.
Epidemias, como a peste bubônica, que matou 1/3 da população europeia. 1/3 da população. Então, letra A de aprovado na questão de number one. Number one. A peste negra propagou-se pela Europa e, no espaço de 5 anos, ceifou milhares de pessoas, resultando numa catástrofe demográfica na Europa. O que é que contribuiu para a rápida propagação da peste negra? A letra C tá top, viu? O que contribuiu para a rápida propagação da peste negra? As pessoas tomavam todos os cuidados devidos? Não. Principalmente que o saneamento era muito ruim. A população ficou em isolamento nas suas casas? Não, não havia isolamento social. Nessa época, as pessoas viajavam nos aviões e propagavam a doença? Também não. Ocorreu a emancipação e desenvolvimento da medicina, que separou-se das questões religiosas? Ainda não. Havia falta de saneamento e as viagens marítimas transportaram animais, produtos e a doença, letra E, de helicóptero. Vamos para mais uma? Mas era sobretudo a lã que os compradores, vindos de Flandres e da Itália, procuravam por toda parte. Para satisfazê-los, as raças foram melhoradas através do aumento progressivo das suas dimensões. Esse crescimento progrediu durante todo o século XIII. As abadias da ordem de Cister, onde eram utilizados os métodos mais racionais da criação de gado, desempenhando certo papel determinante nesse aperfeiçoamento. A relação entre o aperfeiçoamento da atividade pastoril e o avanço técnico na Europa Ocidental resultou em que? Vai resultar no desenvolvimento da vida urbana. Tá falando, melhorou a atividade pastoril, a produção, o feudo, e vai ser contribuinte ao desenvolvimento da vida urbana, letra B, de bom aluno. Para a gente fechar aí, de boa, ficou uma questãozinha, mas eu acho que está legal nessa nossa revisation sobre o contexto da crise do século XIV, tendo como destaque a chamada peste negra. De boa? Deixando um cheiro na caixa do oi, desejando a você um incrível final de semana. Tchau, tchau, tchau e boa noite!